vai começar, durante alguns dias, a fazer comentários sobre o Evangelho do dia, porque muita gente vem solicitando para a gente aqui que a gente ajude a iluminar para um leigo como é que é enxergar a beleza da igreja e do catolicismo e a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo no dia a dia e conectar com o mundo real do leigo. Então nós vamos fazer vídeos bem breves com comentários sobre o Evangelho do dia. Qual é o Evangelho de hoje? Hoje, terça-feira, da 33ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é Lucas 19, 1, 10. É a passagem sobre Zaqueu. Então eu vou ler o Evangelho rapidinho e depois vou tecer 3 comentários sobre ele. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente, subiu numa árvore, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também é um filho de Abrão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. É um evangelho maravilhoso, porque mostra que a salvação é possível para todos, inclusive para nós, para mim. É um evangelho que mostra que Jesus trouxe a salvação para todo mundo. Então, quais são as considerações que a gente tem a fazer? Em primeiro lugar, Jesus se oferece para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu já tinha aberto o seu coração para receber Jesus, porque ele procurava ver Jesus, procurava encontrar Jesus. Então a ação de procura de Zaqueu é o primeiro passo. Mas Jesus, que já sabe quem ele é antes mesmo de encontrar com ele, e o chama pelo nome, responde a aquele que procura. Então, o pecador procura Jesus e Jesus chama pelo nome e responde àquele que o procura. Então a abertura por curiosidade, mas também por esperança de Zaqueu é o passo fundamental para conhecer Jesus. Jesus então se instala na casa de Zaqueu. O que é a casa de Zaqueu? É tanto a casa física quanto o coração, porque nós somos morada de Jesus. Jesus se instala ali e o que ele faz com Zaqueu? Ele transforma Zaqueu por dentro, de forma que Zaqueu repara os seus pecados. E qual era o pecado essencial de Zaqueu? Era a avareza, era o materialismo, aquilo que a gente vive hoje em larga escala na sociedade. Jesus entra no coração de Zaqueu e constrói a cristificação de Zaqueu, que passa a reparar seus pecados, de forma que ele divide metade dos bens com os pobres e ele devolve 4 vezes mais para quem ele pudesse ter prejudicado. Veja, é fundamental perceber que Zaqueu se converte a Jesus. E ao se converter a Jesus, que se instala no coração dele, ele então repara os pecados. Portanto, Jesus faz com que o pecador saia da escravidão do pecado. Zaqueu não é mais materialista. Zaqueu não é mais egoísta. Zaqueu não é mais avarento. E é por isso, e só por isso, que a salvação entrou naquela casa. Porque todo mundo recebe a visita de Jesus. Mas quem instala ele no seu próprio coração e muda por metanoia, por conversão interna, o seu comportamento? Não é todo mundo que faz isso. Segunda coisa, Zaqueu se reconhece pecador, isso é fundamental. Portanto, Jesus restitui a Zaqueu a condição de filho de Deus, ali naquele caso, filho de Abraão, porque nós estamos na antiga aliança ainda. Porque Jesus cristifica Zaqueu. Então a salvação que entrou pela porta não é só a salvação no sentido espiritual, mas é a própria figura de Jesus. Jesus é a salvação. Jesus traz a salvação, mas Jesus é a salvação. Da mesma forma que Jesus traz o Evangelho, mas Jesus é o Evangelho, a Boa Nova. Da mesma forma que Jesus é o sacerdote definitivo, é o Cordeiro e é o altar. Todas as coisas estão em Jesus, subsistem nele, a partir dele, porque ele é o verbo criador. E é por isso que nosso São Pio X dizia instaurare omnia em Cristo, ou seja, restaurar todas as coisas em Cristo. Tudo converge para Cristo.
Agora vamos contrapor com a visão da igreja hoje, né? A gente podia olhar para esse esforço missionário, pastoral, conduzido pela alta hierarquia da igreja, como uma coisa muito nesse sentido de Jesus levar aos pecadores a salvação. Então é mais ou menos como se os nossos bispos e os nossos grandes representantes, com essa visão universalista de abraçar o mundo todo, Fratelli Tutti, tivesse trazendo Cristo para todo mundo. Mas o que a gente não encontra nessa ação pastoral da igreja? Que é fundamental, hein? Porque é fundamental você levar Cristo ao não cristão, ao não católico, ao cristão não católico, ao cristão morno, ao tíbio. É fundamental levar Cristo porque é nosso mandato de batismo e é missão da igreja, portanto é fundamental. E aí nós estamos falando inclusive daquele conjunto de sectaristas que a igreja vem abarcando, onde estão lá os comunistas, esses grupos do tipo Black Lives Matter e globalistas e ateus e outras religiões, e gays, a comunidade LGBT, enfim, todo esse conjunto de pessoas marginalizadas, que é papel da igreja trazer para o seio da igreja, e a igreja acerta em fazer isso. Só que o que a gente não enxerga? A gente não enxerga uma ação de conversão dessas pessoas. Eu estou produzindo para essas pessoas uma ação similar à de Jesus, mas não igual à de Jesus. Por quê? Porque Jesus transforma e converte, levando a si própria palavra, a Zaqueu. Mas essas pessoas, pela visão ecumênica da igreja, não estão sendo apresentadas a um Jesus salvífico, não estão encarando a salvação como a mensagem central da igreja. Estão encarando justiça social, paz, convivência. Portanto, esse ecumenismo moderno é um ecumenismo que justifica a pessoa no seu próprio pecado ou justifica a pessoa fora da igreja católica. De forma que Jesus não é mais o único caminho para a salvação, mas talvez um caminho dentre tantos. Essa é a mensagem que a igreja está passando, e por isso o indiferentismo religioso, o relativismo religioso é tão prejudicial e é tão contrário à doutrina de 2000 anos da igreja. Zaqueu se converte porque ele se arrepende. E você não vê nessas pessoas todas que a igreja está parcerizando, esses globalistas todos, esses ateístas, comunistas, as comunidades sectaristas, você não vê essas pessoas se convertendo a Cristo. As frequências na igreja não aumentaram, ao contrário, que tem a destruição da igreja, fogo na cruz, destruição de imagens e estátuas, degolação de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vê essas pessoas se convertendo. Então, no fundo, você não está levando o evangelho, você está levando uma mensagem humana. De resolver os problemas emocionais daqueles que estão em conflito pessoal, resolver. Isso tudo é importante. Fome, isso tudo é importante. Mas a missão da igreja não é essa primária. A missão da igreja primária é levar a salvação, é levar o reino de Deus, é levar a pessoa a Cristo para que ela se converta, se arrependa, se batize e chegue via Eucaristia recorrente ao Pai. Então, quando a gente olha para esse movimento da igreja de abrir as portas para quem não é católico, que é positivo, a gente vê que o fruto produzido não é o fruto esperado, porque não há conversões. O que há são as pessoas entendendo a igreja como uma parceira, muito mais aberta, muito mais humana, muito mais adornada, mas não é uma igreja que prega o arrependimento. Não é uma igreja que prega a conversão. Não é uma igreja que prega a salvação exclusiva por Cristo. Não é uma igreja que se posiciona como única igreja. A única que detém a verdade que é Cristo. Refletido na tradição, no magistério, no evangelho, na história apostólica, nos sacramentos e nos dogmas. Nós estamos muito mais numa dinâmica de fraternidade universal maçônica do que numa ação pastoral de conversão e salvação. É isso que a gente vive hoje, e essa é a contraposição da realidade da igreja hoje versus esse evangelho para nós leigos. A árvore, a gente não tem o direito de julgá-la, porque só Jesus sabe o que é joio e o que é trigo. Mas a gente pode, pelo Espírito Santo, avaliar os frutos que ela está dando. Avaliemos os frutos e, a partir daí, imaginemos como a gente pode ajudar a edificar a igreja. E fazer sempre 3 coisas: rezar o rosário todo dia, rezar pelo Papa e pelos bispos, amar ao papado, amar a estrutura da igreja, defender a igreja, mas resistir aos ensinamentos errados, caso eles aconteçam, sejam eles
promovidos por quem for. A igreja está na terra como o corpo místico de Cristo. E assim nós devemos entender e somos membros dessa igreja. Deus, Cristo, igreja. Sempre nessa sequência. Ou como diz Pedro, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fiquem com Deus. Até a próxima.